Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar da importância do gerenciamento de obras. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista. Estou hoje aqui com meus convidados. Sejam todos bem-vindos. Caio, se apresente, por favor. Sou o Caio, sou formado desde 2020 aqui na Unifran mesmo, na cidade, e sempre trabalhei com construção civil, mesmo antes de formar. Já era pedreiro e hoje a gente toca a obra, administra e faz tudo que o cliente precisa. Ótimo. Cauê, tem irmão do Caio. Meu irmão aqui, nós somos engenheiros. Formei na Unifran em 2014. Já fui engenheiro civil de várias empresas e há um ano atrás eu abri o meu escritório, a W Teófilo, e estamos aí para trabalhar fazendo de tudo na construção civil. Ótimo. Letícia, colega arquiteta, seja bem-vinda também. Obrigada. Eu sou a Letícia, sou arquiteta urbanista também, né? Sou formada desde 2016, trabalhei por 5 anos numa grande construtora e depois montei o meu negócio, né? O meu escritório de arquitetura, que é o Estúdio Decora, e trabalho aí em parceria com os meninos. Obrigado. Cauê, vamos falar um pouco, né, desse tema um pouco desconhecido, né? Sim. Gerenciamento de obras, né? A importância dele, né? Depois o projeto de arquitetura e continua, né? A arquitetura ela permanece na obra e tem que permanecer para sair o resultado que nós projetamos, né, Letícia? Exatamente. Hoje o nosso carro forte, vamos dizer, lá no nosso escritório, tanto no meu do Caio, a gente tem trabalhado muito com o gerenciamento de obra, que a gente acha que a gente vê que é um ponto de atenção da construção e que faz muita falta hoje. Hoje o cliente ele quer ou construir, ele quer reformar, só que ele não quer aquela velha história do dor de cabeça, né? Uhum. Então o gerenciamento hoje, você fazer uma reforma, fazer uma construção e você poder contratar um engenheiro civil no pacote, então esse tem sendo muito atrativo para o cliente, porque, como se diz, ele te entrega que eu quero isso, e a gente resolve tudo, a gente faz todo um orçamento completo para ver se o cliente ele está, porque o cliente muitas vezes quer fazer uma construção de uma casa ou uma reforma achando que vai gastar X. Então, quando ele chega para nós lá no escritório, a gente faz um orçamento completo e, a partir disso, agradou o cliente, a gente dá uma afunilada, filtra mais, e aí para o cliente fechar, para o cliente ficar respaldado, tanto questão de material, de mão de obra, e a gente tem essa parceria com a Letícia, porque muitas vezes eu acho que assim, é cada um na sua área. Eu sou engenheiro civil, eu sei fazer orçamento, eu sei construir, projeto, 3D, sabe, todo esse feeling. Não, peraí, vamos complementar porque é cada um na sua área. Então isso tem sido muito importante, a gente tem feito bastante parceria. Letícia, como é essa parceria, né, da arquitetura aí? Sua experiência de focar mesmo no projeto e ter parceiros, né, na execução, com essa importância do gerenciamento de obra. A gente vê assim muito no passado, né? Antes aquela rixa entre engenheiro e arquiteto, né? Briga na obra e aquela disputa, né? De quem vai entregar ali o melhor. Mas eu vejo que hoje, né? A gente já consegue tirar essa visão e entender que cada um tem ali a sua especialidade, né? Até porque são formações diferentes, né? Então, a partir do momento que a gente entende que cada um, né, sabe um pouco de universos diferentes, a gente consegue trabalhar ali se complementando, né, em conjunto e trazendo aquela busca de entregar realmente o melhor para o cliente ali, para o sonho dele, né, que é essa execução de um projeto. Então, eu acho que hoje nós já conseguimos trazer uma visão diferente dessa parceria, onde ela realmente é uma parceria, né, que todo mundo ganha. Nós ganhamos com a especialização deles, eles ganham com a minha e o cliente ganha com a nossa parceria, Fica né? satisfeito. Exatamente. É isso que a gente procura, né? Então cliente satisfeito. Exato. O Caio, legal você ter falado que está na construção civil, né? Antes da faculdade, você já trabalhava na construção civil. Sim.
e quis se especializar mesmo, Sim. né? Qual foi essa experiência? Eu conheço poucas pessoas, né, que começam a construção civil e depois vão para a universidade e, né, e faz o curso. Eu gosto muito, porque você sabe dos dois lados, né? Você consegue ver o lado do É. pedreiro e ver o lado do engenheiro, porque você já teve dos dois lados da camisa. Uhum. Então você consegue, eu acho que até em alguns pontos, dar um passo à frente, visualizando o próximo passo do pedreiro. É. Então isso aí ajuda bastante. E como eu já fui pedreiro, até você vê mais ainda, que faz mais sentido ainda, o engenheiro e o arquiteto estar junto. É. Porque o arquiteto ele te dá um projeto que você consegue ver a obra pronta. Uhum. O pedreiro sabe o que vai fazer. O engenheiro, ele projetou também, então ele sabe todos os passos. Então isso aí eu acho que é uma junção perfeita. Não que eu estou à frente do Cauê, que é meu irmão, mas eu tenho uma visualização melhor, às vezes, da obra. É uma experiência. Porque eu já tive do outro lado. É. E às vezes nós trocamos muita ideia, o Cauê. Eu acho que, tipo assim, ele acha que eu converso mais com ele do que com a minha mulher. Você entendeu? Porque quando a gente tá conversando pessoalmente, nós tá conversando no telefone o tempo inteiro, ligando, ligação, WhatsApp facilita demais, troca uma informação tanto do lado dele, que ele tem uma grande experiência com obra de loja, né? de varejo, de comércio, ele tá um passo à frente meu também. Então isso aí, todo tipo de obra que vem, a gente tem uma noção bacana, ótimo. Então a gente consegue... Você falou sobre fazer um preço, plano. né, Cauê? Sim. E é fundamental a gente deixar claro para o cliente, né, que esse valor, esse orçamento só é possível depois de todos os projetos, né? O projeto de arquitetura e os complementares, Exatamente. né? Estrutura, hidráulica, elétrica, Isso. né, para você poder chegar realmente no preço. Porque muitas vezes o cliente chega até o nosso escritório já com um preço formatado. E, na verdade, não é isso, né? Não sei a sua experiência, né? Hoje o que acontece? É aquele negócio, né? Muitas vezes as pessoas querem começar para depois ver o preço. Então, o orçamento ele é muito importante porque, principalmente na planilha que a gente trabalha, a gente tem item a item, hidráulica, elétrica, alvenaria, reboco, chapisco, pintura, porque a gente vai destrinchando ao máximo, porque o orçamento ele fica mais preciso. Eu tenho preço individual, eu chego no cliente, que tipo de torneira que você quer? Eu tenho torneira de R$100, eu tenho torneira de R$2.000. Tipo de acabamento. Que tipo de acabamento que você quer? A pessoa quer gastar, como se diz, tá desenhando todo o cavalo aqui bonito, não fez um planejamento antes, a hora que chega na cabeça do cavalo vai ficar uns garranchos. Por quê? Porque gastou demais. Então o orçamento a gente faz ele global bem completo, item a item, porque chega lá no final da obra, se eu tive uma alteração, porque às vezes no decorrer tem uma alteração, foi 5% ou para mais ou para menos, eu falo para a pessoa qual que é o porcelanato que você quer, eu brinco muito com isso, porque a pessoa vê aquele porcelanato lindo, ela quer colocar, a hora que vai ver R$200 o metro quadrado. Então na planilha a gente coloca item a item individual por metro quadrado unidade, porque a gente consegue ter uma facilidade, e quando a gente vai apresentar para o cliente esse orçamento, a pessoa fala, nossa, eu não tava, era esse tanto de piso, porque eu coloco lá 232,20 metros quadrados de piso. Nossa, não parecia que era isso tudo. Então hoje o orçamento, ele é o principal, só que para ele ser o principal, precisa ter essa conversa antes, precisa ter esse projeto no detalhe, porque só a partir disso a gente vai conseguir chegar no fator principal, que é o valor. Não, esse valor dá certo para mim, eu consigo fazer essa obra. E a gente tem uma vivência muito grande, né, cara? Porque a nossa família inteira é peão de obra. O meu pai era servente de obra, eu tenho 5, 6 tios, tudo pedreiro de obra. Então a gente cresceu na construção. Eu já trabalhei de servente pedreiro, meu irmão virou pedreiro muito bom. Então, assim, a nossa vida é construção civil, desde que eu entendo por gente. E isso vem facilitando a gente até essa experiência, né, na construção, na hora de fazer um orçamento, porque a gente vivenciou. Opa, tal item eu não estou considerando na planilha. Então a gente considera tudo na planilha, torneira, tudo completo, instalação elétrica, por quê? Para chegar num valor preciso para o cliente. Legal. Letícia, ele falou, né, Cauê, sobre o detalhamento, né? Sim. Porque muitas vezes o cliente, ele pensa só no 3D na imagem, né?
eu gostaria que você falasse um pouco, né, do que o Cauê falou, esse detalhamento, projeto executivo. Exatamente. A gente pode ver assim que muito se fala às vezes, não vou contratar arquiteto porque é caro, né? Porque, nossa, vai ficar mais caro, então vou fazer direto ali com o engenheiro, vou fazer direto ali com o mestre de obra, né? Mas aí a gente vê que a falta desse projeto acaba onerando mais a obra do que se de fato tivesse tido esse investimento no começo, né? Porque com o projeto, o cliente ele já consegue visualizar aquela casa, né, aquele apartamento pronto. A partir do momento que ele tem essa visualização, ele vai ver se ele gosta ou se ele não gosta e se ele vai querer algum ajuste, né? E aí, se ele não tem essa visualização, ele vai querer ajustar durante a obra. E aí, esse ajuste durante a obra, depois que tá pronto, acaba onerando, né? Então, além da importância, né, desse detalhamento, de trazer esse 3D, os detalhamentos também para a gente poder auxiliar, né, a equipe de engenharia e também a equipe de execução a fazer, né, ali da melhor forma, seja a paginação, né, qual que é a melhor paginação para aquele piso, pensando até no aproveitamento daquele material, no recorte, né, pensar ali também nos detalhamentos de bancada, né, o que vai ficar mais interessante em relação à espessura, frontão. Então, isso tudo fazendo o projeto antecipadamente com detalhamento e mostrando para o cliente, tendo a aprovação dele, né, a obra anda, né, do que o cliente chegar lá e falar assim, não gostei. Aí, o que a gente faz, né, quebra Custa. e Aí vai entra ter que mão de pagar. obra, né? Isso. Exato. Aí é gasto, né? Tudo é gasto, sai da planilha. Sai daquele princípio que nós começamos do orçamento, gera gasto. E não só dinheiro, né? Você perde tempo, né? Tempo. Porque hoje em dia, às vezes, tem muitos clientes, o dinheiro é o importante. Uhum. Mas tem vezes que o tempo é principal do que o dinheiro. Eu acho que ultimamente é quase tudo, Tanto né? quase todos, Quase né? tudo, eles querem A tempo. pessoa quer o tempo, no tempo não, porque eu preciso fazer um aniversário, porque eu quero comemorar O Natal. o negócio. E às vezes você apresenta, não, mas vai ficar caro. Tá, tudo bem, mas você vai me entregar no prazo? Só que aí, pra quê? O projeto facilita isso, né? Porque é aquele negócio, às vezes a pessoa... para me pôr uma iluminação, eu preciso estar com o forro pronto. Para eu estar esse forro pronto, o projeto de forro já está pronto, com a iluminação e tudo mais. Cronograma, eu preciso estar batendo, né? E isso ele é muito traz importante. a assertividade, né, da obra. Kai, você tinha essa visão antes? Porque assim, você tinha proximidade, né, da família, mas essa visão também, né, de ter cálculo, né, de que projeto estrutural é só pôr uma barrinha ali de ferro e tudo bem. A gente tinha uma visão de conversar com os outros profissionais antes da gente. Aquela mania de você ser curioso, de você estar ali no primeiro ano de faculdade, no segundo ano, começar a assuntar, perguntar e tal. E através disso, a gente foi pegando gosto, né? Porque, como eu falou, a gente nasceu bem dentro da obra. A gente foi pegando gosto, como diz, paixão, né? Que é o que a gente sabe fazer, a vida da gente. Então, acho que foi através disso. E você falou, né, Cauê, o cliente, né, quer aquela data. Mas para acontecer aquela data, você tem que estar no controle de tudo. Sim. Aí você tem um preço fechado ou não? Onde você compra tudo, Sim, hoje... contrata a mão de obra, fica 100% na sua mão ou não? Hoje no escritório a gente trabalha com 3 opções. Eu trabalho com o preço fechado, que eu pego a obra 100% preço fechado. Isso é bom para ambos, só que o ponto negativo, vamos dizer, é que eu sou, como se diz, eu sou o cara chato. Porque a gente tem que respeitar um orçamento, porque ele é fechado, mas você começa a alterar as coisas, ele deixou de ser fechado. Então, o preço fechado é aquele que o cliente vai pagar X e pronto. X né? e pronto, X e pronto. A gente tem uma segunda opção, que a pessoa, a gente fecha a mão de obra, porque a pessoa ela faz do jeito que ela quiser, ela compra do jeito que ela quer. Eu quero fechar só a mão de obra. Mas no seu prazo, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ela não pode demorar. A mão de obra está sob a sua responsabilidade. Ela não pode atrasar a gente. Isso. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, Cauê, eu tenho dinheiro, quanto que vai ficar a minha reforma inteira? Ou a construção da casa. Cauê, 300 mil reais, um exemplo. Quanto que é a mão de obra? Um exemplo aí, 150 mil. Cauê, mas eu não tenho 150 mil do material, então eu quero fechar só a mão de obra com você, vou respeitar o prazo, só que o material, o fulano parcela para mim, eu consigo passar cartão de crédito. Então, a gente tem no escritório essa facilidade. E a terceira opção, que é uma opção muito boa ultimamente, que o pessoal tem gostado, é a construção por administração. E aqui eu particularmente gosto muito. Por quê?
A pessoa me contrata só para administrar a obra, no caso a gente, para administrar ela inteira, e todos os pagamentos de material, mão de obra, tudo, lógico. Eu ali, como eu estou administrando, eu tenho uma planilha e tudo é feito pelo cliente. Só que o que é o bom que é a administração? Você tem um profissional, um engenheiro, um arquiteto que está fazendo esse serviço para você e você, porque você está trabalhando, você quer construir uma casa, reformar, você não tem aquele feeling na maioria das vezes para estar sabendo se aquilo que você está comprando está certo ou errado, porque uma coisa que eu falo a administração nossa, ela sai barato demais. Porque tudo que eu faço para o cliente que a gente faz, tudo 3 cotações. Então, só os orçamentos que a gente corre atrás, ele se paga a gente. Porque eu vou atrás de determinado item, um é 3, um é 2,5, um é 2,100. E os 3 na mesma faixa. Já economizei R$900 ali, nessa brincadeira. Então, a gente tem trabalhado com essas 3 opções, tanto administração, orçamento fechado completo, um orçamento parcial que eu falo, e os 3, porque hoje em dia cada cliente tem sua peculiaridade, né? Então a gente tem atendido assim, as 3 opções têm sido muito positiva para nós. E é legal porque o cliente cuida do negócio dele, né? Sim. Ele vai aonde está trazendo dinheiro. Exato. Porque se ele fica ali na obra, ele mesmo fazendo cotação, ele não está prestando atenção no negócio dele. Né? Ele está tirando foco. Exato. Aonde que ele está buscando recursos. E um aditivo desse que o Calvin falou agora, por exemplo, é que nós, por estar dentro da construção, é óbvio que a gente tem, às vezes, um custo melhor do que quem não está mexendo. A gente consegue, nos orçamentos nossos, puxar para o nosso lado, pro lado do nosso cliente, no caso, que nós está todo mês, toda semana manda um orçamento em algum lugar. E a gente fecha um num lugar, fecha no outro. O pessoal vai pegando uma afinidade com a gente também e tendo um preço melhor do que alguém que não constrói. Você tem várias obras, né? Tem várias o cliente faz uma. A gente acaba tendo poder de compra, né? Porque a gente está fazendo melhor de compra, exatamente. De desconto, prazo, poder de compra, igual eu falando. Negociação. E a mão de obra? Vocês têm conseguido formar a mão de obra para os trabalhos de vocês? É porque a gente tem que estar sempre formando mão de obra. Sim. Vocês conseguem fazer essa formação ou não? Você mesmo, né, Caio, que veio da construção civil, né, e hoje você está assim, precisando dessa mão de obra, né, que não é você que está lá. Isso. Como você vê essa questão da mão de obra na construção civil? Olha, desde quando eu formei, eu já corri atrás dos contatos que eu tinha quando era pedreiro. Então, nisso foi dando certo. E sempre tem alguém querendo aprender. Tem aqueles que não querem. Eles querem ficar o servente, eles se contentam, não quer. Mas os jovens de hoje em dia, eles parece que são mais espertos mesmo. É igual quando um bebê, por exemplo. Parece que já nasce esperto. Né? Então, eles querem o melhor para eles também. Então, a gente tem uma mão de obra muito boa com relação a isso. Das pessoas querer melhorar. Vê uma novidade no mercado, a gente experimenta. Uma máquina, uma argamassa polimérica, que é um quesito novo que está no mercado hoje. Então, o pessoal não está igual antigamente, mais os mais velhos, que não quer experimentar o novo. Certo. Não está com essa dúvida mais, com esse Mas trauma. vocês mesmos que formam sim, o pessoal, sim. Dá essa oportunidade, sim, né? Sim. Um servente sempre ali. Que pede, a gente fala assim, não, vamos sim, depende de você. Se você quer, vamos ensinar. Nosso mestre de obra é muito bom, ele sabe também ensinar. Então... E hoje a gente vê, pelo menos a gente sente isso nos nossos trabalhos. Tá faltando mão de obra boa. Tá faltando. Por isso que eu falei, né? De vocês formarem. Porque... Né? E tem a vontade de ser formado do seu gosto. Exato. Né? Porque o que acontece? Tem momento que é bom você pegar uma pessoa mais cru, porque você consegue moldar. De quando você pega um determinado, como se diz, um pedreiro, um servente, ele já tem uns vícios, ele não quer aprender, não quer ter... Por quê? Tem vezes que a gente tem que dar uma travada no novo serviço, porque a gente está esperando uma equipe acabar aqui para ir para ali. Por quê? Porque a gente não está conseguindo, principalmente perto de acabamento. Hoje em dia, pedreiro de acabamento, hoje ganha mais que engenheiro, ganha mais que engenheiro, e a gente está sentindo essa falta hoje de profissional bom, aquele que você põe ele na obra e vira as costas e fala assim, cara, vai sair tudo bem. E despreocupa, né? E despreocupa. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, a gente não pode reclamar a construção civil. Acho que a construção civil, ela tirou, por exemplo, próprio a pandemia. Porque a construção civil, ela deu um boom, lógico, a pessoa ela mudou para casa, ela quis reformar o quarto, o escritório, área de lazer, mas a gente viu tanto que a construção, ela não teve crise, vamos dizer, entre aspas. Pausa, né? A gente teve problemas de custo de material que elevou bastante, só que isso paciência. Mas a mão de obra a gente vem sentindo falta,
porque a gente está com uma demanda muito grande, muito boa, e a gente tem que ficar se policiando, organizando, fazendo, né, Caio, cronograma para os próximos meses, para estar encaixando esses serviços que vão aparecendo, porque tá, como se diz, a gente está precisando de mão de obra qualificada. A Letícia, né, ele falou sobre acabamento, né? Uhum. E os acabamentos têm mudado muito, né? Os Sim. grandes formatos, Exato. pastilhas. Eu não sei como é a sua experiência, poderia falar sobre isso também, Sim. né? Que precisa... E é uma coisa muito delicada, né? Porque hoje a gente tem vários revestimentos, né? Principalmente os grandes formatos ou alguns revestimentos mais naturais, que eles têm um custo muito elevado, né? E aí, a partir do momento que você não tem uma mão de obra especializada até nesse tipo de acabamento, né? Você acaba ali podendo ter um grande prejuízo na obra em questão de quebrar um revestimento, né? Ou de fazer uma instalação que não fique com acabamento bom. Então, precisa ter muito esse cuidado e a gente sente falta, né? Porque hoje as pessoas querem fazer o mais simples, mais rápido e ganhar, né, o máximo fazendo o mínimo, né? Mas quando você encontra uma pessoa, né, do ramo que ela faz essa aplicação de uma forma que é muito bem feita, né, que ela tem um sucesso nesses revestimentos diferenciados que existe, aí acontece que você tem que entrar na fila de espera, né? Que tem assim, não, eu tenho muitos clientes e eu vou conseguir te atender só daqui 2 meses. E aí isso para obra, né, acaba que dependendo se você já não encontra esse cara e coloca ele no seu cronograma de uma forma que esses 2 meses não vai te impactar, você acaba tendo um impacto na sua obra porque outras coisas dependem que aquele revestimento, né, precisa ser feito. Então, é uma mão de obra por isso que é importante a formação, né? Exato. Isso que eu perguntei do Caio, né? Tem essa resistência, por exemplo, chega os grandes formatos aí. Tem uma resistência do pessoal? Vocês vão a fundo, porque muda, né? Os equipamentos, a forma, armazenamento, né? Tudo na obra. Hoje em dia a gente está preparado para esse tipo de serviço também. A gente está com o maquinário, com o profissional certo, correto, que a gente coloca na obra e sabe que ele vai conseguir executar e ele também assume aquela responsabilidade de entregar o serviço mais próximo possível do 100%. Então a gente está preparado para essas coisas assim. Eles estão direto fazendo curso, a gente ganhou algum da Frampiso, então a gente está sempre pronto e colocando. A gente, nessas obras nossas por último agora, foram vários grandes pisos, grandes formatos. Legal. Cada ano que passa vai aumentando tudo, né? Antigamente era um piso 40 por 40. O bom é a espessura, né? Que vai diminuindo. Tentando ficar mais... E aí, o que acontece? Isso vai se atualizando, e o que vai se atualizando também, aí isso entra o orçamento. Porque foi se atualizando demais o setor de acabamento, pedras grandes, piso, porcelanato, tudo. E o que isso tem a ver com o orçamento? Além do preço, a dificuldade de ser feito aquele determinado serviço. Então isso é muito importante na hora que a gente vai fazer um orçamento. Tá, mas que piso que você quer? Eu quero um piso de 1,20 por 1,20 m. Então a mão de obra vai ser mais caro, a dificuldade de fazer o serviço, o equipamento, a gente vai ter que ter um equipamento maior para estar fazendo aquele determinado serviço e, consequentemente, vai também entrar na questão de tempo, de prazo. Então, assim, o material ele vai subindo, ele vai se atualizando e a gente tem que ir aqui ficar de olho, tem que atualizar junto e ficar por dentro. É por isso que a gente fala, né? As áreas molhadas encarecem muito, né? Uma obra. Encarece. Uma obra de 300 metros quadrados com 2 banheiros é um preço. 300 metros quadrados com 5 banheiros é outro. Vai falar, mas é só um banheiro. Não, mas é só um lavabo. Mas você tem encanamento, água, esgoto, louças, metais, o revestimento. Fora o trabalho, né? Que é uma coisa você colocar piso numa sala. Agora você vai fazer no banheiro, é difícil, né? Você trabalhar e tudo mais. E até na parte de projeto, né? Porque aí você falou, uma casa que tem 5 banheiros, são 5 detalhamentos de banheiro, são 5 projetos de banheiro, né? Agora é uma casa que ela vai ter 2 banheiros e isso influencia, né? Então, hoje eu até falo, é muito difícil você cobrar por metro quadrado quando você vai fazer um projeto, porque cada projeto ele tem uma dificuldade
dificuldade diferente, né? Às vezes é uma decoração de uma sala, é um preço, decoração de uma cozinha é outro, né? Não dá para cobrar o mesmo valor, sendo que é a mesma metragem quadrada. Então, essa dificuldade ela é tanto na execução, quanto no custo, quanto no projeto, né? Então, o valor eu sempre falo, ó, você quer diminuir valor por metro quadrado, retira a parte molhada. É verdade. Vamos Exato. mexer em banheiro. Não, a gente diminui. Não, você tem que excluir. Excluir. Você não entendeu. Eu sempre uso, a pessoa fala assim, Cauê, quanto que o banheiro vai ficar caro? Eu falo, gente, ó, banheiro, você não fala em menos de 20 mil reais um banheiro. Eu brinco desse jeito. A pessoa fala, isso tudo? Você vai comprar um vaso... Você prova, né, pessoal? Pega a planilha aqui. Você vai comprar um vaso, caixa acoplada, ele é R$1.000. Uma torneira boa é tanto. Acabamento. Eu falo, ó, você quer fazer um banheiro? Se você quiser gastar menos de 20 mil, não vai dar, né? Nem sofra. E outra coisa da construção, muito relacionada ao orçamento. Você faz um orçamento, igual lá a gente tem várias planilhas para cada determinado serviço. Porque uma planilha de uma casa de bairro para uma planilha de uma casa de condomínio é tudo outro valor. O material, o pessoal quer cobrar mais caro para levar no condomínio pela burocracia. Seu tempo, né, também. O tempo, se sujar uma rua, tem que deixar ela limpa, tem que lavar. Então, mão de obra é a mesma coisa, porque você perde tempo. Você tem horário para entrar no condomínio, você tem horário para sair. Então, hoje a gente tem, né, cara, a gente tem lá 4 ou 5 planilhas. Uma planilha de comercial, uma planilha de casa de bairro, uma planilha de casa de condomínio, uma planilha de reforma, porque cada uma a gente vê que tem uma peculiaridade. A gente, pela experiência que vai acontecer nas reformas, principalmente reforma, essa reforma aqui, ó, nessa reforma eu gastei isso aqui, mas peraí, mas na casa ficou mais barato, aí você vai ver, opa, a dificuldade que eu tive, tipo, fazer quebrar, fazer isso. O imprevisto. Então a gente foi também fazendo esse funil, para cada determinado tipo de obra, a gente ter uma planilha para facilitar também a agilidade, porque você imagina toda a planilha eu tiver que ficar corrigindo uma linha, um item, porque não vai usar nessa. Então a gente foi abrindo um leque para facilitar. Eu recebi essa pergunta mesmo de um cliente. Quando eu perguntei, né, por causa do preço, né, ia ter uma diferença. Não, mas tudo é casa. Por quê? Condomínio, bairro, né? Exatamente. E até um jardineiro cobra mais para ele fazer uma jardinagem no condomínio quanto para fazer numa casa de bairro, né? Outro item também são os grandes vãos, né? Hoje a arquitetura, as pessoas, né, querem, né? É uma necessidade mesmo, né? Sim. Mas a estrutura também pesa, hoje, né? quando é perto de estrutura, a parte boa, porque o Caio se especializou em estrutural, né, Caio? Eu nem sofro. Caio, cada um na sua área, resolve pra mim, calcula e a gente vai construir. Porque a gente hoje tá ficando, a construção já tá ficando mais ampla, tudo mais aberto, uma viga em balanço, ali tem umas peculiaridades, então fala, Caio, eu preciso calcular isso aqui, não vou sofrer. E isso impacta também em custo, né? Porque aí você vai colocar uma esquadria grande, vai gastar mais, porque você tem que gastar mais com concreto, com ferragem para fazer um determinado um concreto laje protegido. Então isso é uma coisa também que quando eu chego, Caio, calcula aí pra nós. Aí isso eu posso até falar que eu fui feliz, que o Caio já tirou uns pilares aí pra mim que eu não queria. E aí, dá pra fazer, né? Essa vamos reforçando a estrutura. Mas foi tudo decidido antes da execução, isso foi legal. Planejamento, então, né, gente? Você não tem então, esse preço pronto, né, que a pessoa tem, né, chega, é muito relativo, né? Você tem que trabalhar essas questões. Ou até aí, então vamos lá ver o imóvel que você está falando, né, que fez por esse valor. Vamos ver o tipo de acabamento de pintura, né, se tem uma massa ali, se não teve, iluminação, né, fora as coisas que você não consegue ver, né, que é a parte de estrutura, as instalações, impermeabilização, elétrica, fio, como você vai? Você olha, e aí, como foi? O famoso dinheiro escondido, né? Porque você não vê aquilo. E aí eu até brinco, falo muito com o cliente, falo, ó, vamos conversar mais, vamos ser amigo primeiro, modo de dizer, quero conversar bastante, eu quero te conhecer, eu quero ver o que você quer, porque você tá com uma coisa na cabeça, só que agora que aquilo vai pro papel, não vai bater. Projeto, com o financeiro, com o tempo. Então, eu quero conversar bastante. Me mostra aqui fotos, o que você quer? Aonde você viu essa opção? Então, e conversar, porque muitas vezes a pessoa, ela só quer fazer. Ela quer começar. Porque se ela não começar, ela não vai dormir bem. Porque tá atrasado, preciso começar. E eu já quero conversar um pouquinho antes, porque eu quero afunilar o orçamento, eu quero atualizar o orçamento. Eu brinco que eu não acho ruim de fazer revisão de orçamento.
antes de a gente começar a obra, porque depois fica tudo mais complicado, não é verdade? Aí é tempo, e tempo é dinheiro. E essa parte inicial do projeto é até legal para negociar isso com o cliente, né? Porque o cliente ele quer um grande vão. Então, quanto custa esse grande vão, né? Se colocar um pilar aqui, né? E a gente trabalhar uma arquitetura nesse pilar, onde ele realmente vai sumir dentro da sala, vai trazer uma economia de 30 mil, né? 40 mil. Vale a pena para o cliente? Ou ele realmente quer sem nenhum pilar e ele está disposto a pagar esse valor a mais, né? A decisão dele. Então, ele consegue conseguir enxergar isso, porque se vai tudo sem projeto e vai acontecendo, de repente aparece o pilar, aí tira o pilar, aí reforça, aí vai ficando muito mais caro, né? Então, o projeto, ele permite até essas negociações na hora do orçamento, né? Vale a pena reforçar aqui pra gente tirar essa viga, tirar esse pilar, né? Fazer uma forma diferente, ou não é tão importante para você, né? Dá para investir mais em outra coisa, em mais um banheiro. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, mas quero deixar aberto aí as portas do bate-papo da construção, tá? Muito obrigado. Porque a gente sabe, né, que a construção tem muita coisa, né, para a gente conversar, trazer as novidades. Vocês aí, né, na construção, Letícia com projeto, arquitetura. Fique à vontade, né, de voltar aqui e a gente trabalhar outros temas. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Até mais. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.